Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje a minha convidada, ela é coach e terapeuta holística. Por que eu trouxe ela? Porque ela usa uma ferramenta do assunto que está muito alta na espiritualidade, que é a alquimia, né? Então a gente vai conversar e entender o que é essa alquimia, como é que ela utiliza isso para poder trabalhar com as pessoas, né, nos atendimentos dela, né? Então, Andréia, seja muito bem-vinda e eu vou te pedir para tu te apresentares, né? Bem melhor que eu fiz esse pequeno resumo, tá? Gratidão, Ângelo, pelo convite. Eu sou Andréia Cocolíquio, trabalho como terapeuta holística já faz alguns anos, num processo de autoconhecimento meu, né? Então, passei por vários processos. E depois de passar por vários processos internos meus, e que continuo passando, obviamente, resolvi trabalhar com outras pessoas, né? Então comecei a me desenvolver, e uma das ferramentas que eu utilizei para o meu autoconhecimento, para a minha busca, para a minha melhora, foi a alquimia. E os resultados que eu obtive com ela, né, me fizeram querer mais e levar isso para outras pessoas. E aí me desenvolvi, estou me desenvolvendo como terapeuta alquímica e trabalhando com isso e vendo muitas mudanças em muitas pessoas. Estou apaixonada por esse processo, cada vez mais. Tá, e como é que surgiu isso na tua vida, né, da alquimia? Então, surgiu de uma forma bem do universo, né? Quando a gente sabe que a gente está conectado, se buscando, as coisas vão surgindo, vão aparecendo, né, na nossa vida. Então, dentro de um processo meu, eu lembro que eu já tinha passado por várias coisas e estava num momento de tranquilidade, numa beira de praia, de férias, tranquila, né? Tudo certo. E tive uma crise de ansiedade muito forte, que era uma coisa que eu já tinha tido anteriormente. Achava que já tinha entendido, já tinha curado. E não entendi o que estava acontecendo naquele momento. Por justamente estar num momento de relaxamento. Porque uma crise de ansiedade no meio da beira da praia. E aí aquilo me fez muito mal, né? Me fez assim, voltar a ter um sentimento que eu achei que já estava resolvido. E comecei a pedir para guardiões, né, para os meus mentores, que me mostrassem o que eu tinha que trabalhar, qual era o meu próximo passo, por que eu estava sentindo aquilo. Então, que me mostrassem para mim dar seguimento ao meu caminho, né. E do nada, que a gente sabe que nunca é do nada, uma pessoa me mandou um vídeo de um alquimista para mim assistir ali. E eu comecei a acompanhá-lo, me apaixonei pelo processo, já fui entendendo desde o início do que se tratava, e ali começou a minha trajetória com a alquimia. Né? Comecei a ouvir, comecei a participar de cursos, treinamentos com ele, comecei a utilizar os florais alquímicos, ser atendida, né? Durante um ano. Depois que passou esse um ano e eu comecei a ver todas as transformações que eu estava obtendo através dos processos dos florais alquímicos, eu resolvi estudar para trabalhar com pessoas. Porque foram transformações bem profundas, continuam sendo. E aí comecei a me desenvolver como terapeuta alquímica e estudar mesmo daí para trabalhar outras pessoas e junto comigo, né, obviamente. O processo da gente, ele é sempre, né, eu acho que ele é eterno. Acho que a melhor coisa que tem é usar uma coisa que a gente usou, né? Isso. Funcionou para nós. No meu processo funciona assim, né, as coisas com que eu trabalho é porque elas tiveram resultado em mim, né. Então, a teoria ajuda muito, obviamente, mas foi muito no sentir, eu sou muito do sentir, sou muito da intuição, né, eu às vezes falo brincando, né? Eu acredito no que eu vejo, né? Mas que eu vejo em mim, né? Porque acredito em muita coisa que a gente não vê, obviamente. Mas porque me fazem sentido. E a alquimia entrou nesse processo de fazer sentido para mim a mudança interior. Tá, bacana. Eu tinha anotado aqui pra gente conversar. Então, como é que é a questão da árvore da vida, né? Dentro desse contexto? Sim. Para a alquimia, nós somos uma árvore, né? Uma árvore da vida, porque a alquimia, a base dela é a conexão com a natureza, né? A gente voltar para essa conexão que a gente se perdeu como humanidade, né? No decorrer aí dos séculos e de tudo que a gente vivencia, de conceitos, de crenças, de filosofias, de caixinhas que foram nos colocando, né? Mas se tu parar e olhar, sim, nós somos seres, né? Que temos uma força vital, assim como uma árvore, um passarinho, um cachorro, né, um planeta. Então a gente está tudo dentro de um mesmo contexto, né? Só que a gente se afastou dessa natureza universal que a gente está inserido. Por quê? Né? Pela vida como ela é. E a alquimia pela vida com esse retorno, essa reconexão com o todo, né? Então por isso a árvore da vida. Por quê? Porque somos elementos que estão
na natureza. Dentro desse trabalho tem conexão com a natureza, de tocar na natureza, ou é só um processo mental também? Não, tem tudo. A gente trabalha muito questões planetárias, a gente trabalha Sol, a gente trabalha a Lua, a gente trabalha os elementos, né? Fogo, terra, água e ar. Então a gente, né, tem todo esse viés. A alquimia, ela tem uns conceitos muito amplos, tá? De conexão com muita coisa. Então, muitas coisas são avaliadas para a gente entender a situação que nós estamos, né? Que a nossa árvore da vida se encontra nesse momento. Então, tu vai avaliar muitas coisas nesse sentido. E tudo em conexão com o que é natural, com o que é do universo. Né? Por isso que eu disse, vai desde o elemento fogo, né, a um planeta, a conjunção de um planeta na hora que a gente nasceu, por exemplo. Então, é bem amplo o sentido todo. Mas voltando para a árvore da vida, somos, né, avaliados, uma das avaliações que a gente faz dentro dos conceitos alquímicos é da nossa árvore, como é que ela se encontra, né, como é que ela está nesse momento. E aí a gente tem uma divisão, por exemplo, né, de 3 partes nossas, né, raízes, que seria essa parte mais de baixo das pernas mesmo, o nosso tronco e a nossa copa. Né? E cada setor desses, vamos dizer assim, ele tem as suas peculiaridades, tem o seu desenvolvimento e tem os seus equilíbrios e desequilíbrios, né? Pela formação do que está mais forte no momento, né? Porque tudo a gente pode mudar. Então, é mais ou menos isso a árvore da vida. Eu posso, não sei se tu quer fazer alguma pergunta, eu posso seguir. Se começa pelas raízes, então? Na verdade a gente avalia o todo, tá, Ângelo? Raízes seria o quê? As tuas ações no mundo. Ações no mundo. Ações. Tá. Como é que tu age com a tua vida? Como é que tu lida com as tuas coisas? Como é que é o teu caminho, literalmente, né? Fala das pernas. Como é que é a tua conexão também, né? Com a Terra, planeta. E falando de coisas materiais, de coisas mais físicas, de coisas, né? De atitudes mesmo. Aqui, essa parte do tronco seria a nossa parte sentimental, porque a gente trabalha todos os chakras também. Então, pega essa parte aqui, né, de sentimento, coração, né, como é que tu lida com as tuas emoções, como é que a gente lida com nossos sentimentos. Tá. A parte das raízes seria o aterramento, então? Como se fosse um aterramento, né, como tu lida com o dia a dia, com o material, com as ações mesmo, com a tua vida prática, né, e também com a ancestralidade, né. Porque se tu olhar para uma árvore, o que é a raiz, né? É onde ela está firmada, né? E nós estamos firmados aqui, de certa forma, na Terra. Tá. Tem alguma diferenciação em atender um paciente homem e mulher nesse contexto de raiz? Ser mais ligado às coisas materiais e o tronco ser mais ligado às emoções? Não, pela avaliação da árvore da vida, não. Claro que vão ter processos diferenciados para o homem e para a mulher dentro de todo um tratamento alquímico, que é um tratamento muito extenso, ele é longo, é um caminho, né? Não é um floral que tu vai tomar e tu te resolveu, são várias fórmulas, a cada mês é uma fórmula diferente, porque tu vai avançando no teu processo. Então, claro, vai ter tratamentos diferenciados em alguns momentos. Mas a base dele é a mesma para ambas as partes, né? Mas, claro, a gente tem que avaliar que o organismo, o ser feminino, ele é diferente do masculino. Então, tem coisas que são específicas para uma coisa ou outra, né? Mas somos uma árvore da vida, né? Tá. E a copa seria a intuição? A copa seria os pensamentos, né? Como a gente pensa e, enfim, a gente inclusive avalia pessoas que são muito, por exemplo, que pensam demais, né? Pensa demais, mas não consegue agir. Então, tu tem um elemento que ele está prevalecendo, né? E outro que está faltando. Então, tu tem que buscar esse equilíbrio. Por que eu penso, tenho um monte de ideias, um monte de planos, um monte de vontades, eu não consigo botar nada em prática? Ou ao contrário, por que eu sou uma pessoa, eu penso uma coisa e já saio fazendo, nem pensei no que eu fiz, sou impulsivo, ou alguém, sei lá, me diz uma coisa que eu não gostei, eu já saio dando um soco, ou já saio brigando. Né? Tem pessoas que são assim, né? E outras são muito emotivas, né? A pessoa me fala um negócio, quando eu vejo eu tô chorando, tô levando pro coração, me emociono, né? Então, isso é porque quando tu tem um excesso de alguma coisa, né, tu acaba desequilibrando. O ideal é a gente buscar um meio termo para tudo, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio dessas 3 partes da árvore, digamos assim. Exatamente. E às vezes cada pessoa está mais desequilibrada em uma parte ou outra.
Pela natureza, né? A gente tem uma natureza mais assim, mais assado. E aí a gente trabalha os florais justamente para esse alinhamento, né? Não quer dizer que tu vai mudar completamente. Não, eu sou uma pessoa mais emotiva, tu é uma pessoa mais racional, o outro é mais, né, enérgico, e tá tudo certo. Mas a gente tem que saber equilibrar. Começa se autoconhecendo, né? No momento que tu te conhece, que tu sabe, nossa, tá me ativando aquele gatilho tal de ser impulsivo, né? Então tu já conhece, tu já te dá uma freada, né? Tu já respira fundo e tu vai lá e toma uma atitude relacionada àquilo para não agir daquela maneira que tu já está acostumado. E os florais, eles ajudam a trabalhar essa nossa química interior, porque os florais são muito profundos. Então eles trabalham a nossa química interior. Os florais é homeopatia? Não, os florais, eles são assim, o floral alquímico, ele trabalha com 98 flores, que é a alma das flores, né? A energia das flores. E ele trabalha com outras coisas, trabalha com minerais também, né? Então são formulações específicas para cada ser humano. Não é que nem os florais que a gente compra numa farmácia, que são maravilhosos, tem florais incríveis, eu já usei muitos florais, de bar principalmente, né? Mas tu chega na farmácia e diz, eu quero um floral X para ansiedade. Eu quero um floral Y para o medo, né? Eu quero um floral tal para angústia. E tá tudo bem. Mas os florais da alquimia, não. Nós temos as bases que a gente trabalha. Por exemplo, o floral calma, vamos supor, tá? É uma base. Concentração é uma base. Mas dentro daquela base, eu vou colocar os elementos que tu tá precisando naquele momento. Então, se tu tá precisando de elemento terra, vai ter o elemento terra. Se tu tá precisando de elemento fogo, vai ter o elemento fogo. E assim vai. E são N possibilidades de coisas, né? Como eu falei, tem minerais, tem coisas... que vai avançando. A gente está falando lá do início de um tratamento. Como seria uma primeira conversa, né, avaliativa. Tá, perfeito. Então, voltando para o início, né? Também, André, a questão das substâncias, né? Sal, sulfo e mercúrio, né? Como é que encaixa no conceito esse da árvore? Então... a gente falou em sentimento, por exemplo, é um excesso de sal, né? O elemento sal que tu tem demais no teu organismo, por isso que tu é tão sentimental, né? Quando a gente fala do sulfuro, é aquela pessoa impulsiva, às vezes impulsiva nas atitudes, às vezes impulsiva na sexualidade, às vezes impulsiva, né? Várias possibilidades que existem dentro do nosso mundo. E o mercúrio é aquele excesso de pensamento, né? Penso demais e não consigo agir, né? Então, esses são os elementos que compõem essas três partes, né? Eles precisam estar equilibrados para a gente conseguir levar a nossa vida de uma maneira mais equilibrada. Então, a gente tem que equilibrar as três partes da árvore e as três partes desses elementos. Esses elementos, vamos dizer que eles alimentam a nossa árvore, né? Tá. E eles alimentam uma parte específica? Ou... O sulfuro alimenta essa parte das raízes. O sal alimenta a parte do tronco, que é o emocional, e o mercúrio a parte do mental, que é a copa da nossa árvore. Tá, mas daí, como é que se faz para equilibrar isso? É com os florais? Ou... Com os florais. Com florais e com conexões com a natureza também, né? Horários, né? Que também tem toda uma relação com os chakras e os horários das coisas. Então, o horário que o sol nasce, porque se tu for parar para pensar, se a gente vivesse no meio do mato, né? Vivesse na natureza mesmo, como nós vivemos já há séculos atrás, como primitivos. Tu dorme quando? Quando o sol se põe. Tu acorda quando? Quando o sol nasce. Né? Quando o sol nasce. Então, tem essas conexões à natureza que, claro, a gente foi perdendo no decorrer. Claro, hoje em dia ninguém vai dormir quando o sol se põe, né? A não ser quem mora no interior, né? Enfim, até consegue, assim. Mas nós, pela nossa vida, não. Mas pelo menos tentar um pouco de equilíbrio em relação a isso, né? Então, tem pessoas que trabalham de madrugada, por exemplo. Tá tudo bem, o teu organismo se acostumou, né? Tu tá naquele processo. Tem pessoas que dizem, inclusive, que funcionam melhor, né? E tá tudo certo. Mas para a natureza do universo e do planeta onde a gente está inserido, isso não seria o equilíbrio, né? A gente se adapta, porque o ser humano se adapta a muitas coisas muito fácil, né? A gente tem esse poder de adaptação, mas se tu for seguir o que a nossa energia vital nos leva, não é isso, né? Então, a gente buscar esse equilíbrio, quanto mais a gente busca, melhor a gente se sente, né? E, consequentemente, a nossa vida vai se transformando também em relação a tudo. Não, é que nem uma comida ruim, né? O corpo se adapta, mas não quer dizer que não está fazendo mal, né? Essa conta uma hora chega.
Exatamente. Acho que é nesse sentido. Legal, então primeiro é avaliar como é que está o equilíbrio da árvore, da vida. Isso. E dos elementos. Isso seria o básico, assim. A gente sempre trabalha com uma consulta de anamnese, né? Que a gente avalia muitas coisas. Desde a tua infância, como foi, desde como é que tu lida com os teus sentimentos, como é que tu lida com as tuas emoções, como é que tu lida com as tuas ideias, né? Então tem toda uma avaliação que se faz para entender como é que está a tua árvore e da onde que vem determinados desequilíbrios teus. E aí a gente trabalha também em chakras, né? A gente trabalha muito a energia dos chakras. Mas como é que é detectado assim a falta de elemento tal? Conversando. Todo esse desequilíbrio é através de uma ficha de anamnese. Exatamente. Quem não sabe, pessoal, a anamnese é uma ficha com detalhes da pessoa, das vivências, né? O que ela fez, experiências e tudo mais, traumas, né? E tudo isso aí é analisado. Entendi. Muita coisa física também, né, Ângelo? Tem pessoas que têm, sei lá, uma dor de cabeça crônica. Desde criança eu tenho uma dor de cabeça. Dor no ouvido. Eu tenho dor de estômago, tenho prisão de ventre, tenho, sei lá, meu joelho dói. Então, a gente são muitos campos de avaliação. Então, aí se tu tem uma dor de cabeça, é desde quando? Sei lá, desde os meus 15 anos. Não, nasci com isso. Não, nos últimos 2 anos. Né? Então, tudo tem os porquês. E aí a gente estuda justamente para isso, para entender que processo a pessoa está passando. E aí tu deve ter também, a gente falar sobre os setênios, né? Acho que tu tem aí. Tem. Então, isso é uma parte também da avaliação da anamnese. O que é o setênio? É o momento que tu está vivendo. A gente divide a vida em a cada 7 anos, vamos supor. Dizer assim, né? A cada 7 anos tu está vivenciando um momento diferente da tua vida. Então, isso é muito importante para a alquimia. Em que fase que cada ser se encontra, que cada árvore da vida se encontra. Porque ali vão se manifestar determinadas coisas. A cada 7 anos tem uma árvore da vida específica, então? Não. A árvore da vida somos nós eternamente, né? A nossa árvore enquanto a gente está aqui encarnados, né? Mas a gente passa por fases dentro desse processo da árvore da vida, né? A gente passa, a cada 7 anos a gente está mudando a nossa conexão. Tá, mas esses 7 anos é para cada pessoa? Para cada pessoa. Mas é de uma maneira diferente para cada pessoa? Ou alguma coisa é meio que para todo mundo? Ou parte é para todo mundo, parte é para específico? É para todo mundo, né? Só que cada pessoa, dentro daqueles seus 7 primeiros anos de vida, vamos usar esse exemplo, vivenciou coisas diferentes, né? Mas a avaliação ela é feita do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21, dos 21 aos 28, né? Então são momentos específicos de que tu tá. Porque 7, se tu pensar, a gente tem 7 chakras, os principais, né? Temos outros, obviamente, mas 7 chakras principais. Então a cada ano da tua vida tu está vivenciando como evidência aquele teu chakra. Do 0 a 1, tu está vivenciando o teu chakra básico, por exemplo. Que é onde tu está descobrindo, tu está aprendendo a caminhar, tu vai aprender a falar, tu vai aprender a sentir a matéria, né? Tu tem todo aquele apego com mãe, tu depende de mãe e pai, ou de alguém que te cuide, não necessariamente precisa ser a mãe e pai, né? Então assim vai indo. Daí do 1 ao 2, tu vai estar trabalhando o segundo chakra, e assim vai. E esse ciclo, ele vai se repetindo a cada 7 anos, só que, como é que eu vou te explicar? Ele vai... do 0 ao 7 é como se fosse o básico sempre. É o que te rege do 0 aos 7 anos. Só que ele se subdivide. Então, do 0 ao 1 vai ser o básico do básico. Do 0 ao 2 vai ser o básico do segundo chakra. Do 0 ao 3, do básico ao terceiro, que é o esplênico. Do 0 ao 4 vai ser o básico do teu cardíaco. E assim vai indo, né? Então, isso tudo a gente avalia para ver qual o momento da vida que tu tá. Dentro do setênio. E dentro desse setênio, qual o chakra que está em evidência nesse teu momento? Não sei se eu fui claro. É complexo. Mas por isso que eu disse que a alquimia ela tem muitos viés de avaliação. Ela é muito complexa e muito completa, eu diria. Então, dentro de um setênio de 7 anos, pode estar mais em evidência determinado chakra? Está. Ou sempre tem um que está mais... Sempre. Ele rege aquele teu ano de vida. Um chakra rege o teu setênio e dentro desse setênio, a cada ano,
tem um chakra que está em evidência. E isso varia de pessoa para pessoa? Não, todos estamos nesse mesmo processo. Todos são avaliados da mesma forma. O que muda é as tuas experiências de vida naquele momento. Tá, mas pode um chakra tá em evidência para um e para outra pessoa tá outro chakra? Até pode. Sempre vai ter alguma coisa que está se sobressaindo no teu ser. Mas pela natureza da tua árvore, é aquele ali que é o que está se manifestando. Pode estar em desequilíbrio, mas é aquele ali que está se manifestando naquele momento. Então, se a gente fosse falar assim, o que seria o ideal, se é que dá para falar assim, né? O que seria o ideal dos 7 primeiros anos, né? Para uma pessoa passar por esse primeiro setênio de forma equilibrada? Então, isso é muito complexo e relativo. Muito complexo e relativo. Porque é onde tu está te formando, né? É a tua base para tudo. De autoestima, de emocional, de poder pessoal, de coragem, de experimentação das coisas da vida, né? É onde a gente está chegando no mundo. Então, tu está reconhecendo um mundo terreno. Então, tudo que a gente puder fazer, vamos usar esse exemplo, por um filho, para que ele esteja nesse equilíbrio, né? O mais ideal possível seria o melhor, né? Inclusive uma separação, né? Se pudesse separar depois dos 7 anos da criança, melhor, porque ela já formou aquela base. Claro, mas é que aí tu tem que avaliar todo um contexto também. Não adianta tu estar num relacionamento abusivo, de discussão, de coisas, e a criança tá ali só para tu dizer que tá do lado dela durante os 7 primeiros anos de vida, né? Também não é por aí que funciona, né? Mas o mundo, né, nesse período é onde tu está te formando. Então, quanto mais emoções e coisas positivas tu vivenciar, melhor para a formação da criança nesses primeiros 7 anos de vida. Mas isso é muito relativo, né? Até porque a gente absorve muita coisa que a gente não tem ideia. Então, o comportamento dos pais, o comportamento do meio onde a gente está vivendo está nos influenciando o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Tudo que a gente ouve, as brincadeiras, as tristezas, as brabezas, as emoções, tudo está influenciando. E está influenciando naquela arvorezinha que está crescendo ali também. A gente cresce com muito trauma, né? A gente cresce com muita crença. Inclusive, para a alquimia, a gente trabalha traumas intrauterinos, né? Que são traumas que a gente... isso é interessante, né? Que a gente vivenciou no útero da mãe. Tá, então se a gente fosse pegar um exemplo assim, pegar um exemplo exagerado, porque daí fica mais fácil, né? A mãe está grávida e passou um trauma muito forte, né? O que isso impactaria naquele bebê? Impacta no teu sentir, né? Porque uma criança, ela não tem, principalmente dentro do útero, né? Ela não tem discernimento de absolutamente nada, né? Então vai ficar, o que ela vai absorver? Ela vai absorver no sistema nervoso central dela o que a mãe sentiu. Vai absorver a emoção, vai absorver aquele impacto emocional. Então, se a mãe passou por um trauma gigantesco, sei lá, perdeu alguém da família, não sei, teve uma tristeza muito grande, a criança não tem a racionalidade de dizer, não, né, foi um acidente, aconteceu, tinha que ser assim. O que ela vai absorver? Ela vai absorver só a emoção, que é a tristeza da mãe, o desespero da mãe, ou a raiva da mãe, ou uma alegria extremista da mãe, seja lá o que for, né? Tanto para o positivo como para o mais desafiador. Então ela está só absorvendo. E a gente está ali dentro e está crescendo com aquilo tudo. Aí a gente nasce, vem para o mundo. Então tem coisas que tu já nasce com aquele trauma interno, aquela crença, aquele sentimento que tu nem sabe que ele existe, mas ele está dentro de ti. Talvez no decorrer da vida outras coisas vão acontecendo e vão se acumulando aquele sentimento que tu já nasceu com ele. E aí daqui a pouco tu vai te desequilibrando de uma forma que chega num ponto que, né, a gente tem que procurar N coisas para nos ajudarem, porque a gente não se entende. Só que a gente não tem a ideia de que a raiz pode estar lá atrás num trauma intrauterino, né, e que outras coisas ao mesmo tempo foram se somando aquilo e se transformando, sei lá, num monstrinho dentro da gente, né? Ou numa dificuldade muito grande, num desafio, enfim. Né? Então, voltando lá para esse início, né, é mais ou menos isso o trauma intrauterino. São coisas que a gente absorve que não são nossas,
Não era para ti, não é o Ângelo, né? Mas sim a emoção da mãe do Ângelo, mas tu estava ali dentro, conectado com ela. E como é que faz para puxar isso para fora? Isso tem que ser colocado para fora, né? Sim. E aí como é que puxa isso? Né? Florais. Os florais ajudam a diluir isso. Sim, porque, que eu te falei, a gente trabalha com minerais dentro dos florais também. E o nosso corpo, daí a gente vai entrar para um campo da química, né? O nosso corpo, ele é formado por químicas, né? Então, são vários processos internos que a gente tem. Então, a gente tem que mexer nisso também, porque se tu não mexer nessas células, não mexer no teu DNA volátil, como a gente chama, né? Que não é o DNA de cor, de cabelo, de pele, que a gente herdou de pai e mãe, de ancestralidade, mas sim esse volátil, que é emoções, que é crenças, que é, enfim, sentimentos, né? Se tu não mexer nisso, e isso às vezes está já enraizado no nosso ser, né? Isso se calcifica internamente, né? Entra nos ossos, entra nas células. E aí se trabalha justamente os minerais dentro dos florais para isso, né? Dentro do sistema, por exemplo, dos florais, existem máquinas no laboratório que ficam com pedras girando por 4 anos para soltar aquela energia, aquela ânima que nem se tem das plantas, para ser inserido dentro de um processo terapêutico floral. Para conseguir atingir, né, aonde tem que atingir. Porque não adianta a gente ter só o conhecimento do mental, né, saber que isso atua dessa forma, se tu não for lá e colocar algo dentro para trabalhar isso. Claro que tudo se completa, né, todos os tipos de terapias, todas as buscas, todas as ferramentas que existem hoje, graças a Deus, no nosso universo, elas todas se completam. Né? Mas o floral, ele te leva para uma transformação interna também, trabalhando essa parte nossa, da nossa química, né? Que nem tu tomar um remédio para, sei lá, trabalhar uma ansiedade, tu vai trabalhar na química do negócio, né? O floral faz isso, só que daí utilizando a natureza, né? Tá, então, primeiro centenário, nascimento, dependência da mãe, e o segundo seria até os 14 anos. Até os 14 anos. E aí nesse centenário... Setênio, entra outro chakra que está em evidência e todo o processo de novo do 7. Tu tem um que é o MOR, tá? Tá. Mas igual a cada ano da tua vida tu vai passando dentro daquele MOR ali que está regendo aquele teu setênio, tu vai passando por todos os outros 7 junto. Eu sei que é complexo de falar, mas é mais ou menos isso. Então, e aí, claro, aí tem toda uma avaliação que é nas conversas que elas vão surgindo, porque cada pessoa tem as suas experiências, né? Isso não é igual para ninguém. A gente pode ter coisas parecidas, mas cada um de nós tem a nossa experiência, porque a gente, né, cada um tem a sua vida. Mas e aí depois até os 21? É um próximo setênio. Tá, e nesse algo específico, assim? Exemplo? Posso estar falando besteira aqui, né? Tem que casar, ou tem que... Não. Ou tem que desenvolver a sua habilidade natural, seus Sim. talentos? Olha, cada um vai ter coisas específicas para a gente trabalhar, né? Agora, para alquimia, por exemplo, até os 28 anos, nós estamos aqui experienciando coisas. Né? Daí nós vamos entrar num outro campo, que é avaliativo também da alquimia, de um processo um pouco mais para frente, tá? Que é o nosso mapa natal. É quando a gente nasce, planeta, e tem um planeta, tem vários outros planetas ao nosso redor, a gente está dentro de um sistema, né? Então, quando a gente nasceu, a Lua estava numa posição, o Sol estava noutra, Júpiter estava noutra, Marte estava noutra, né? Então, estava tudo lá, o céu estava de uma forma X, né? Então, para a alquimia, quando a gente chega nos 28 anos, a gente chega nesse momento de conexão com essa parte universal do nosso espírito, que no caso seria o que a gente veio fazer aqui. É a conexão do teu, que a gente chama de corpo humeral. É quando o espírito para a alquimia, ele realmente encarna aos 28 anos. No sentido não literal, né? Porque se o espírito não estivesse aqui, a gente não estaria vivo, mas no sentido de conexão com a tua missão. O chamado aparece até os 28. Depende de como está a tua árvore da vida. Deveria ser até os 28 anos. Deveria ser a partir dos 28 anos, se tu tá com o teu campo, vamos supor, limpo, não existe como tá 100%, né? Mas quanto mais a gente se trabalha, retira
tudo que não te pertence. E aí volta lá tudo que a gente falou, trauma intrauterino, né? Todas as coisas que a gente vivenciou, que a gente carregou e que não necessariamente são do teu espírito aqui como missão. Quanto mais a gente limpa, aos 28 anos tu começa a conseguir receber e entender para que lado que tu tem que ir, o que tu tem que fazer. Então, às vezes é um marco bem forte para algumas pessoas. Porque tu muda teu jeito de pensar, tu muda amizades, tu muda, enfim, vontades, desejos. Às vezes a vida dá uma reviravolta e tu não entende por que aquilo ali está acontecendo. É o teu espírito te chamando. Acorda. Porque tu não veio aqui para isso, tu veio aqui para isso, isso, isso e isso. Então, isso aqui daqui a pouco não faz mais sentido, aquilo ali começa a ter um outro sentido. Então, André, a alquimia entende que todas as pessoas, eu também creio nisso, têm uma missão que foi delineada antes do nascimento, né? Não é solto, né? Nasce aqui, faz o que quer, não é bem assim. Então, a alquimia, eu queria que tu falasse exatamente disso, que como é que a alquimia enxerga a missão, o propósito de cada um, né? É mais ou menos como a gente estava falando na questão dos 28 anos, né? A partir desse período, as coisas começam a se mostrarem de uma outra forma. Claro que tudo vai depender de como tu tá naquele momento, né? Às vezes, porque são duas forças, né? A força do teu espírito querendo te dizer, vai para cá, vai para lá, e todo aquilo que tu tem de bagagem já na tua vida, das tuas crenças, das tuas vivências, das tuas experiências, que talvez estejam te travando em algum setor e talvez não, talvez estejam em conexão e está tudo indo, está tudo fluindo, né? Então, tudo vai depender do momento de cada um. Então, esse é um momento muito especial, né, para a alquimia, que é onde a gente começa a trabalhar, inclusive, vamos usar a palavra correção, mas é um equilíbrio de coisas que no teu mapa natal talvez não estejam muito alinhados. Então, tu tem um planeta retrógrado em determinado lugar e aquilo ali não se desenvolve na tua vida, né? Por quê? Porque tu tem aquele planeta retrógrado. Aí a gente tem florais que trabalham essas coisas também, né? Trabalham esses aspectos também do nosso ser, né? Mas aí, para tu chegar nesse ponto, tu tem que ter passado por todo um anterior, né, de limpeza do mundo terreno, do teu aqui e agora, que seria das coisas mais práticas. O que seria o planeta retrógrado? É um planeta que está com uma força contrária ao que ele deve desenvolver. Em vez de tu andar para frente, ele está meio que te puxando. Te desenvolve nesse setor aqui do relacionamento. Não, mas aí o planeta está retrógrado ali, então ele começa meio que não é que ele vai te puxar para trás, é como se ele fosse uma barreira que tu tem que está te desafiando de uma forma mais forte. Qual planeta é esse? Cada um tem o seu? Cada um tem um mapa. A gente faz os mapas também. O mapa está no atendimento. O mapa está no atendimento. A gente não faz uma leitura interpretativa de mapa, não é que nem tu procurar um astrólogo para entender o teu mapa, né? O astrólogo ele vai te dar muito mais precisamente, né, sobre o teu, sei lá, teu sistema planetário, vai te falar muito mais sobre isso do que a gente. A gente utiliza isso para avaliar o que no teu campo pode estar sendo influenciado por planetas, por casas, por signos que estejam em posicionamentos determinados. E aí a gente trabalha florais para esse equilíbrio também nesse teu corpo humeral desse oitavo, como se fosse o oitavo chakra, vamos dizer, essa conexão com a tua espiritualidade. Tá, mas agora voltando para os 28 anos, né? Quando a gente nasce aqui, geralmente não se tem esse conhecimento, né, de propósito, de missão, né? Não. A gente vai indo dançando conforme a música. Qual é o processo alquímico de quem não atende o chamado do seu propósito? Principalmente a partir dos 28 anos. As desconexões, né? As coisas começam a perder sentido, tu começa a te sentir meio perdido, tu não te acha, N coisas podem acontecer em diversos setores da vida, e isso é muito de cada um, né? Muito de cada um. Então, às vezes a gente tem aquele objetivo que tu ouviu a tua mãe dizendo a vida inteira, tu fez mestrado, sei lá, uma profissão tal, né? E aí tu estudou, tu fez faculdade, tu fez mestrado, tu está fazendo doutorado e daqui a pouco tu te dá conta, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu queria trabalhar com flores, mas eu estou estudando lá para ser tal coisa, o que tem a ver isso? Aí começa a vir chamados, né, em vários setores que podem ser da vida,
porque realmente tu tá numa desconexão, tu vivenciou uma coisa que foi te imposta de alguma maneira, ou tu acreditou naquilo, né? Tu te deixou levar, porque a gente está experienciando, até os 28 anos a gente está experienciando a vida, né? Mas essa parte mais da espiritualidade, da conexão, ela vem a partir disso. Não, mas um exemplo clássico, né? A família de advogados, mas aí a pessoa nasceu, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver com aquilo, né? Mas tem escritório montado, o pai e a mãe são advogados, são famosos, são conhecidos, né? Sim. Aí, então, dentro desse exemplo que a Andréa estava falando, então com 28 anos a pessoa está lá no escritório do pai, da mãe e pensando, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Eu detesto isso aqui. Aí entra o calcinátil ou não tem nada a ver? Não sei te dizer. Exatamente, isso eu não sei te dizer. Eu vi alguma coisa não vou saber te responder de calcinátil no processo alquímico, né? Sim, tem. Eu não vou conseguir, eu não vou saber falar sobre isso. Ou talvez tenha um outro nome, talvez. Sim. Mas digamos assim, o que o universo faz? Esse é o ponto. O que o universo faz se tu continuares renegando ali o teu chamado? Ele vai te empurrando, né? Ele vai te empurrando, ele vai tentando te mostrar formas de tu acordar, de tu despertar. Então desencadeia um processo. Desencadeia um processo, vai acontecendo coisas na tua vida para tu olhar para aquela ali que tu não quer olhar. As famosas coincidências, né? As coisas que vão se apresentando, as situações que vão ocorrendo. Então, mas isso vai piorando, digamos assim, vai ficando mais intenso, né? Vai ficando cada vez mais intenso. Porque se a gente não para e olha para aquilo... A gente tem um tempo limitado aqui, né? Cada ano que passa é menos tempo para fazer aquilo que a gente deveria estar fazendo. E o que desenvolve também? Tu começa a desenvolver coisas daí no teu físico, né? No teu emocional, no teu físico. Porque tem pessoas que têm crises de ansiedade, tem pessoas que, né, tem o famoso burnout agora em trabalhos, porque tu não está conectado com o que tu tem que estar fazendo. Então começa a te dar uma pane emocional, mental, energética, daqui a pouco vem para o físico. A gente sabe que quando uma doença se manifesta no físico, ela já teve todo um processo anterior até se manifestar no corpo. Né? Então começa a acontecer isso, eu tenho gastrite, aí começa a desenvolver N coisas que é o teu corpo já gritando, ele não aguenta mais aquela situação. A gente sabe que cada doença, se tu olhar a medicina psicossomática, né? Cada doença, cada coisa, ela é conectada a alguma coisa, para a alquimia também. Tudo tem um processo, né, que veio anteriormente. Quando ele se manifesta no físico é porque ele já está no limite, né? Então a gente tem que buscar essa reconexão da gente para eliminar aquilo. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo meu, tá? Eu tive em 2020, quando nós estávamos na pandemia, início da pandemia ali, eu tinha uma dor nas costas que eu não sabia de onde que tinha surgido. Era bem nessa parte aqui da coluna. Mas era uma dor assim, que era sentada, deitada, em pé, dores horríveis. Um dia eu ouvindo, né, sobre uma aula de alquimia e falando justamente da nossa missão, do nosso servir, do passar as coisas que a gente sabia para as pessoas, né? A gente não está cumprindo com aquilo. E aquilo ali começou a me fazer um sentido. E só para concluir a coisa, eu já tinha ido em tudo que era tipo de terapia, em quiro, nossa, eu tinha feito de tudo já. E não tinha um porquê específico, não tinha um desvio na coluna, não tinha um problema detectado pela medicina tradicional, né? Era simplesmente uma dor. E aí, ouvindo essa história, essa conversa, né, inclusive da asa do anjo, que fala aqui que é o nosso propósito, conexão com o propósito, foi quando eu comecei a resolver a atender. Porque antes eu tinha as minhas inseguranças, eu não me achava capaz, eu tinha medo, eu achava que eu não sabia o suficiente, que não estava no momento, tinha todo um contexto meu. E que nesse momento, quando eu entendi o que era, eu comecei a trabalhar com as pessoas. E parece milagre, mas a minha dor desapareceu. Quando eu comecei a doar o que eu tinha para os outros. Porque eu me achava capaz antes, achava que eu não estava pronta. E eu disse, eu vou assim mesmo. E comecei. E aquilo aí foi desaparecendo e assim foi como tirar com a mão. Então esse tipo de coisa, a gente tem muitas manifestações físicas que elas estão só no nosso emocional, na nossa insegurança e a gente não consegue ir adiante. Então no momento que tu entende a raiz daquilo, trabalha, né? Aquilo vai, de certa forma, ele vai curando. Tá, e como é que tu ajuda
as pessoas a identificarem o seu propósito? Porque tu deves ter pessoas ali que estão perdidas, né? Como é que tu fazes para ajudá-las a identificar isso aí, né? Com os atendimentos, né? Aí entra várias ferramentas, né? Porque eu trabalho com várias ferramentas, eu já passei por várias coisas, tudo que eu trabalho foi porque eu utilizei comigo, vi resultados comigo, né? E aí utilizo com as pessoas. Então, é tudo com atendimento, né? Tu vai conversar, tu vai entender a pessoa, vai ouvir dela o que ela tem para dizer e ela vai chegar nas suas respostas. Não somos nós, terapeutas, né? A gente é um instigador da pessoa a ela entender a si própria. Então a gente vai dando as ferramentas para a pessoa e se buscando, porque as respostas elas estão dentro de cada um de nós, né? Ninguém vai nos dizer o que a gente tem que fazer. A gente que tem que encontrar as respostas, a gente auxilia nesse processo. Na verdade o universo está sempre instigando a pessoa a fazer o que tem que ser feito, né? Sempre. Mas a gente não é atento a isso, não né? Não é atento, não. É muito sutil. É sutil. É que não cai um pergaminho do céu, não. Dizendo... São vários sinais, mas são sutis, né? A gente tem que interpretar. Mas daí ele vai ficando mais forte, né? Daí tu falaste ali com 28 anos... Vai. E a gente é muito mental, né, Ângela? A gente tem aquele conceito de que tu tem que fazer as coisas. Então, não, eu botei na cabeça que eu vou fazer isso. E aí tu bota aquela coisinha do cavalo e tu só quer olhar para aquilo ali. Né? E tu não tá atento ao mundo, tu não tá atento aos sinais. E aí tu não dá certo, daí tu, né, tá sempre tropeçando, tá sempre coisas acontecendo. Parece que o universo tá contra mim, parece que o mundo tá contra mim, parece que eu não consigo. Claro, porque tu não tá enxergando ao teu redor as coisas que... É que tem um trilho ali para seguir, não dá para sair daquilo ali. Né? Por isso a conexão com a espiritualidade, ela é fundamental, né? Ela é fundamental e só o autoconhecimento que traz essa conexão. Porque tu consegue ir limpando do teu campo as coisas que não te pertencem e tu consegue te conectar de uma outra maneira com o que é a tua razão de viver, com o que é a tua missão na Terra, com o que é... E essa coisa da missão na Terra, né, que tem toda essa... tem que descobrir a minha missão, o meu propósito. Eu, particularmente falando, para mim, a missão e o propósito do ser humano é se conhecer, é melhorar o seu espírito, é ajudar o seu espírito a se desenvolver. Então, é a gente se melhorar. Né? E claro, através de todo o contexto onde a gente está inserido, a gente vai desenvolver habilidades, a gente vai encontrar os nossos propósitos, que não precisa necessariamente ser um único para a vida inteira. Hoje o meu propósito pode ser esse que eu estou desenvolvendo. Daqui 1 mês, 1 ano, 10 anos, pode ser outra coisa. Por quê? Porque o meu processo, ele caminhou, né? A gente, né? Eu falo eu, mas é todos nós. O nosso processo vai caminhando. Então, daqui a pouco, o que uma coisa está fazendo sentido para mim agora, para minha alma, para o meu espírito, daqui um pouco é outra coisa, porque já passou por esse período e agora tu vai andando. Isso é para tudo na nossa vida, né? Desde um relacionamento a um trabalho que tu desenvolva, né? Tu vai crescendo, tu vai indo e daqui a pouco aquilo ali não faz mais sentido e aí tu outra coisa faça, né? Mas a missão para mim, né? Universal é essa, é o teu desenvolvimento, é tu estar atento ao que o teu espírito está te levando, aonde ele está te levando, né? E os paraquês daquilo tudo está te acontecendo, não é os porquês, mas os paraquês, né? Para que isso agora na minha vida? Para onde que eu tenho que olhar? O que eu tenho que trabalhar? Aonde que eu tenho que mexer? Né? Qual é a gavetinha que eu tenho que abrir? Se todas as pessoas têm talentos naturais, aptidões, é porque elas têm que ser utilizadas em algum propósito, né? Exatamente. Então, está muito ligado aos nossos talentos, né? Muito ligado aos nossos talentos. Muito ligado. E para quem acredita em reencarnação, a gente tem um plano espiritual antes de encarnar, né? Sim. A gente veio com objetivos. Só que daí é aquilo que a gente falou lá no início. A gente, já na barriguinha da mãe, a gente já começa a se perder. Né? Porque a gente já começa a colocar no nosso campo coisas que não são do espírito, e sim do mundo terreno, do mundo carnal. Né? E aí já começam as emoções, aí tu nasce, tu é criado por uma família, num contexto X, Y, né? E aí tu começa a ouvir um monte de coisas do pai, da mãe, da tia, da avó, de quem te criou, dos irmãos, tu passa por situações na escola, tu passa por situações na adolescência, aí, né? Então a gente vai criando um monte de conceitos e vai entrando num emaranhado que é esse nosso processo evolutivo, e o teu espírito ficou aonde? Ele vai esquecendo o que ele veio fazer aqui. Ele vai se distanciando, né?
Sim, então a gente precisa dessa reconexão. Aquele exemplo que a gente deu, né? Nasceu na família de advogado, não tem nada a ver, os talentos são outros, nada a ver com aquilo ali, mas empurra o indivíduo no escritório, né? Exatamente. Aí uma hora dá um pane. Tá, eu tinha pegado aqui, André, também, ó, ver o que tu achas mais legal de a gente encaixar, porque tá muita coisa que a gente já deve ter falado, né? Sim. Mas DNA volátil fixo, né? Tu deste uma pincelada aí, né? O volátil a gente vai adquirindo dos nossos... Isso, das nossas experiências, do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente sente, né? Porque é bem isso, às vezes o pai, ele fala uma coisa com uma intenção dentro de casa, tu como criança, tu sente de um outro jeito, né? Então aquilo ali vai se formando dentro de ti, sentimentos, crenças, emoções, que a gente não entende, principalmente quando a gente é criança, né? A gente não tem o discernimento de entender, ou que nem uma separação, a gente falou de separação antes, né? A gente não entende quando tu é criança que teu pai foi embora ou a tua mãe foi embora e tu ficou, ou te deram pra avó, ou te deram pra doação, ou uma tia que te criou e teus pais. A gente não entende que naquele momento era o melhor, porque meu pai e a mãe não podiam, ou porque eles se separaram, porque eles não se relacionavam mais, né, de uma forma produtiva. A gente criança, a gente só sente a tristeza de não ter o pai ali todos os dias, ou a mãe todos os dias, né? É só o sentir, a gente não tem aquele discernimento. Então a gente vai acumulando coisas internas. Tá. Agora entra um assunto que eu achei legal, o casamento alquímico. O que seria isso? O casamento alquímico é o casamento do nosso DNA de pai e mãe, né? Porque dentro do processo da alquimia tem essa questão da limpeza que a gente falou, limpeza de DNA de pai e mãe, tá? Que é esse DNA volátil, né? Porque o DNA fixo, não, ele já diz o nome, é fixo. A gente utiliza as florais para limpar esse campo, né? Tanto do pai como da mãe. O que é? Não é tirar o DNA deles, né? Mas é limpar o que não nos pertence e que pertence a eles, mas que a gente de alguma forma absorveu. Isso é conectado com os chakras. Então o DNA da mãe ele corresponde a 3 chakras, o DNA do pai corresponde a 3 chakras. É como aquela Kundalini que vai subindo e vai passando, né, por ti, que é uma serpente, que é a tua serpente de despertar, né, da tua força. Então a gente precisa dessa limpeza. Limpou DNA de mãe, limpou DNA de pai, né? Depois a gente faz uma, como é que a gente chama? Dinamização, né? Do que é real do pai, o que é real da mãe e que tem que ficar em ti. Então tu dinamiza aquilo, tu dá a força para aquilo que é o positivo e faz o casamento alquímico. É quando tu une essas duas forças no teu ser, no equilíbrio, né? Retirando o que não pertence. Então aquilo está equilibrado, porque a gente não tem como negar que somos filhos de um pai e de uma mãe, né? E que a gente tem toda uma herança genética, comportamental, de talentos, de todo um contexto, né? Então quando a gente faz essa limpeza, faz essa dinamização e faz o casamento alquímico, a gente está unindo essas forças e aí entra essa conexão, que daí seria com o 7º chakra, né? Coronário. Que é o coronário, aí com a tua espiritualidade. E com todo esse corpo humeral que a gente falou e toda essa trajetória de planetária do momento que tu nasceu. Interessante isso aí, né? Então isso aí também faz parte do atendimento. Isso tudo faz parte do processo de tratamento com os florais da alquimia, com as fórmulas florais. Então, cada processo desse que a gente está falando são formulações diferentes. Teu primeiro mês, tu vai trabalhar a coisa mais básica. Nossa, eu tenho um... Então, como é que tu vai andar se tu não limpar aquilo ali que é do teu físico? Nós estamos na Terra, então a gente limpa primeiro a coisa física. E aí a gente vai indo, né? São várias fases, são várias formulações. Eu acho que o tratamento alquímico é uma coisa para a vida, os florais alquímicos. Eu já utilizo há 2 anos e 4 meses. Sempre formulações diferentes a cada mês. Cada uma vai trabalhando uma coisa e vai avançando. Hoje as minhas fórmulas são elaboradíssimas, mas porque eu já passei por todo um processo lá atrás. E eu sou atendida por uma alquimista, não sou eu que me formulo, né? Eu sou atendida por outra pessoa.
E André, eu tinha notado aqui também os 49 anos. 49 anos é quando a gente completa os 7 setênios. Né? A gente Sim, passou por 7, todos 14, os chakras. 28, sim, sim. Uhum. E daí aos 49 anos a gente retoma a nossa base. Então a partir dos 50 anos, que no caso é o momento que eu estou vivenciando, eu estou retomando lá embaixo de novo, do 0 ao 7. Né? Então o setênio volta. E aí coisas que eu não resolvi na minha vida, né, do 0 aos 7 anos, elas podem se manifestar, claro, dentro de um outro contexto agora, né, porque eu não sou mais uma criança, mas as emoções, as conexões, né, determinadas experiências de vida podem se apresentar de uma outra maneira, mas para me reconectar a coisas que eu vivenciei lá, algum tipo de emoção, por exemplo, que ficou lá guardada e que vai se apresentar nos dias de hoje de uma outra maneira. Principalmente se eu não trabalhei, né? É mais um empurrão, né? E às vezes pode vir coisas ruins, né? Coisas desafiadoras, assim, ruins no sentido de desafio, né? De dar trabalho, porque tá lá, porque ficou guardada, porque não foi trabalhado, porque não foi mexido. Então te veio uma outra chance para tu olhar para aquilo. Às vezes de uma forma mais dura, né? Às vezes de uma forma mais manifestada em alguma doença. Mas a gente vai retomar todos os outros próximos setênios de novo, a partir dos 49 anos. Então, o ideal, eu me lembro que quando eu comecei a alquimia eu estava com 48 e eu pedia para a minha terapeuta, me dá tudo que tiver que me dá todas as fórmulas o mais perfeitas possíveis, para mim conseguir limpar o máximo de coisas que eu puder, né, equilibrar até final dos meus 49 anos. Uhum. E ela fez, e foi incrível. Se eu olhar para a Andréia de 2 anos e pouco atrás, é outro ser humano. Tá. Algum caso assim interessante, curioso, de algum paciente teu ou de outro, que tu ficaste sabendo que teve alguma coisa que a alquimia mexeu com a pessoa, que foi incrível, né? Tem muitas coisas, né? Mas não sei o que te comentar agora, eu teria que dar uma pensada. É um exemplo bom, calma. Assim, né? A pessoa com alquimia, tal coisa... o que eu posso te dizer de uma forma mais generalizada, tá? Para não entrar em nenhum caso específico. Mas, assim, a gente vê muita reprodução, né, de papéis de pai e de mãe, né? E isso a gente vê não só pela alquimia, né? Mas a gente vê muita reprodução de comportamentos, de situações, né, que a gente vivenciou com pai e mãe, que a gente não gostaria, inclusive, de que aquilo fosse daquela forma e a gente está fazendo exatamente igual. Então, com o tratamento do floral, tu conseguir distanciar isso, tu conseguir ver as pessoas tendo um resultado melhor nas suas vidas, no seu entendimento como um todo, conseguir desapegar de muita coisa, né? De um relacionamento a uma dependência de pai, dependência de mãe, ou de achar que tu tem que abraçar o mundo, ou de achar que tu tem que ser o melhor para o teu filho, um exemplo, uma pessoa incrível, ou de achar que tu tem que fazer tudo pelas pessoas. Tem pessoas que são muito sentimentais e que acham que tu tem que fazer tudo pela pessoa. Todo mundo que precisa de ajuda, eu tenho que estar lá, eu tenho que ajudar, eu tenho que servir, eu tenho que, né, eu tenho que ser o... Por quê? Né? Porque alguma coisa dentro dela não está em equilíbrio, então ela tem que botar para fora. Então, esse tipo de resultado se vê muito dentro da alquimia, que eu estou te falando de uma forma generalizada para não entrar no campo de ninguém, tá? E isso é muito, muito visível e acontece com todos, né? Tu ter uma reconexão contigo mesmo, tu começar a entender quem tu é, tu começar a entender o que tu tem que fazer e principalmente o que não faz mais sentido na tua vida. E conseguir levar aquilo de uma forma fluida, que não seja pesada, que não seja dolorida, que não seja sofrida, né? Porque às vezes a gente tem que tomar muitas decisões na vida, mas que elas causam sofrimento. Eu tenho que me afastar de tal pessoa, ou eu tenho que parar de ser dependente da minha mãe, ou eu tenho que, né, sair de um relacionamento, mas isso dói tanto, isso é tão difícil, porque eu não sei como vai ser, porque a gente tem muitos conceitos, né? E da pessoa ela criar, sentir o poder que ela tem, ter a segurança do que ela tem que realmente fazer para si e consequentemente para o todo, né? E conseguir tomar as atitudes, conseguir ir para frente, conseguir agir,
né? Então a gente vê, nossa, isso é a parte mais gratificante dos tratamentos como um todo. É tu conseguir ver a pessoa saindo daquele estado que ela estava e conseguindo literalmente pegar o leme da sua vida, né, e dirigir o seu barco sem a dor, sem a culpa. E não é que a pessoa fique egoísta e fria, não, mas ela tem a convicção do que ela está fazendo. E aí, com a amorosidade e com tudo, né, que permeia a tomada de atitudes, ela conseguir ir em frente. Tá, bacana. E não ficar presa. Tá. Mais alguma mensagem que tu gostaria de deixar? Eu vou deixar os contatos da Andréia na descrição do vídeo, né? E vocês vão poder contatar ela. Ela atende online também, né, Andréia? Sim, 90% dos meus atendimentos são online, inclusive. Eu trabalho com pessoas de vários lugares do Brasil, que eu nem conheço os lugares, né? Mas tem atendimento presencial também, aqui no bairro Cidade Baixa. Tá. Né? Então, porque o atendimento, ele é conversas, né? E os florais chegam na casa das pessoas. Então, é bem tranquila nesse sentido. E a mensagem que eu poderia dizer para todo mundo é que assim, ó, é possível, tudo é possível. Né? A gente acha às vezes que a gente nasceu de um jeito, que a gente vai ficar assim para sempre. Isso é meu jeito de ser, isso é meu, isso eu herdei de pai e de mãe. E vai ser assim sempre. Não, a gente pode tudo. A gente pode mudar completamente a nossa vida. E só depende da gente querer dar o primeiro passo, buscar as ferramentas de autoconhecimento, porque a gente tem um potencial incrível dentro da gente que está muito adormecido. Então é uma convocação para os seres, porque a gente não tem mais tempo, né, Ângela? A gente está num universo que está num processo evolutivo muito grande, muito forte, aceleradíssimo em todos os sentidos, e a gente não tem mais desculpa para ficar empurrando, né, as coisas sem tomar a nossa atitude. Às vezes a gente não sabe qual é essa atitude, né, mas a busca interna vai trazer as respostas. E às vezes a gente acha que é dolorido, que é difícil, mas a gente consegue. Se a gente não conseguisse, a gente não estava aqui. Então é a gente descobrir essa força dentro de nós, né, ter esse entendimento, nos conectar com o verdadeiro amor, que é o amor por nós mesmos. E no momento que a gente se conecta com esse verdadeiro amor por nós mesmos, a gente consegue dar todos os passos que o nosso espírito veio para dar aqui na Terra. Pô, bacana essa mensagem. Então tá, pessoal. É o que eu sinto. Que nem eu falei, né? Deixei todos os contatos da Andréia aí no... Fique à vontade para conversar com ela e contatar ela. E a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Gratidão imensa pelo convite, por te rever e poder estar aqui contigo nesse processo tão bonito que é esse trabalho que você está desenvolvendo. Então tá. Tchau, pessoal. Obrigado.